Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e estamos começando o 100º Degustando Séries. Isso mesmo, chegamos ao nosso. Fala barulho. Aê! Chegamos ao nosso episódio número 100. Cause I want you, follow the money spam. Well, Degustando séries. Eu não sei nem o que dizer direito, Ai, mas cara. é muito Bom louco, assim, demais. olhar pra trás, né, tipo, e ver como tudo começou, ver todas Sim. as séries que falamos aqui, todos os debates, todo Uhum. mundo que participou com a gente. São Exato. muitos minutos, muitas horas de discussão, de um papo aberto, como a gente sempre faz aqui. Sim. E eu não estou sozinho, eu não vou ser um host aqui hoje, eu acho que hoje é um programa especial. E como sempre tem a participação dele, meu fiel parceiro, Josimar Carlos. Sou eu, aquele cara que tá aqui há 100 episódios enchendo o saco de vocês. Na verdade, 100 episódios não, né? Porque teve alguns que eu não participei. Eu não vou lembrar agora quantos, mas tiveram alguns que eu não participei. Mas mesmo assim, estamos aqui, Rodrigo e eu, basicamente em 100 degustando, conversando com vocês aqui sobre séries. Exato. E esse que é o Degustando Séries número 100, como a gente já falou várias vezes aqui, e é um Degustando Séries sem pauta. Olha aí. Não. Olha a piadola. Olha a piadola. Não... Você sem piadas hoje, hein? Sem piadas. Não, hoje o papo vai ser legal. Hoje, pra quem nos acompanha no Instagram, viu lá. Opa, quer dizer, se você ainda não nos acompanha no Instagram, perdeu essa oportunidade, né? Mas então já fica o convite aí para nos seguir lá no Insta, no @GeekUniversal, e também lá no meu Instagram, o @resenha pós-créditos, tá? @GeekUniversal e @resenha pós-créditos. Segue por lá. Por quê? Por que eu falei isso? Porque no final de semana, eu e Josimar abrimos uma caixinha de perguntas lá para os nossos seguidores, que, no caso, né, uma parte desses seguidores acompanha aqui os nossos podcasts, e a ideia é que fosse um papo aberto, uma caixinha de perguntas para que a gente respondesse tópicos, esses temas, não só sobre séries, mas sobre a vida, sobre, sei lá, curiosidades do programa, curiosidades da vida, etc, etc. Então é isso, gente. O programa hoje é o 100º, é um programa de retrospectiva, de celebração mesmo, porque... Isso aí, é um programa de felicidade. De felicidade, ou não, né? de felicidade. Não sei, vocês mandarem. Pois é, tem que ver porque foi caixinha aberta. Então, eram perguntas, críticas, elogios, enfim. A gente vai ler aqui o que a gente recebeu, tanto lá na Geek Universal quanto no Instagram do Resenha Pós-Créditos. Mas é maneiro a gente começar esse programa falando que eu e o Josimar começamos, né, o podcast lá atrás, lá em meados de final de 2020, né, Josimar? Com o início de 2021, né? Mais ou menos. Foi 2021. Eu sou o cara dos números. Olha aí, é o cara dos números. Quem acompanha os nossos degustantes aqui e quem acompanhou lá no nosso Instagram, a gente falou que a gravação, né, seria no dia 20, numa segunda-feira, dia 20 de junho. Vai ao ar nesta quarta-feira, mas a nossa gravação é feita nas segundas, então segunda, dia 20. Ontem, dia 19 de junho, foi basicamente aí o aniversário de 1 ano e 5 meses do Degustando. Dia 19 de janeiro de 2021 foi ao ar o nosso primeiro episódio, que foi WandaVision. E teve o... Já vamos emendando, né? Nós somos os caras do... Sem cronograma, né? Os caras que faz pauta, mas não segue a pauta. É basicamente isso. É basicamente isso. E teve uma pergunta, ela mandou 2 perguntas. Ela não segue essa pessoa. Olha aí. Ela não segue nem o Rodrigo, nem eu. Mas ela achou nosso podcast de algum modo. Essa pessoa achou o podcast de algum modo. E ela mandou 2 perguntas, tá? Uma eu falo depois, conforme a gente for conversando aqui, mas eu vou falar a primeira porque ela vai casar com o que a gente tá falando aqui do nosso início. Que a pergunta dela, o nome dela é Miriam. A pergunta dela foi basicamente isso, né? Tipo, da onde surgiu a ideia de fazer este podcast Degustando? Foi graças ao Rodrigo Resenha, né? Vou dar um crédito pra ele, né? Foi graças a ele, né?
Foi graças a ele, basicamente. Porque do nada, eu tenho a memória meio ruim em algumas coisas, tá? Eu sei que do nada a gente começou a conversar, acho que foi através do grupo do WhatsApp, que a gente tinha algum amigo em comum que me colocou no grupo, agora eu não lembro quem foi. Rodrigo e eu, a gente começou a conversar e viu que a gente gostava das mesmas coisas. Eu descobri que o Rodrigo fazia live e ele me convidou pra participar de uma live de Mandalorian. Antes da estreia da segunda temporada, se eu não tô enganado. Exato. Exato, né? Que a gente Exato. fez duas lives, né? A gente fez uma falando da primeira temporada. E eu acho que foi isso, foi? Eu acho que essa live, ela foi... A primeira live, se eu não me engano, já era da segunda, eu acho. Era dos primeiros episódios da segunda, não era? Era. Porque a primeira temporada, se eu não me engano, foi final de 2019, né? É porque... Isso, só que no Brasil só chegou em 2020, o Isso. Disney Plus, né? Então quando o Disney Plus chegou, a primeira temporada veio, eu acho que junto com os primeiros episódios da segunda, porque eu acho que a segunda começou a estrear nos Estados Unidos primeiro, se eu não estiver enganado agora. Foi. Aí quando ela estreou aqui, eu acho que já tinha 3 ou 4 episódios. Era alguma coisa assim. Foi né? isso. Já tinha 3 ou tipo 4 assim, episódios por aí. a primeira temporada Foi, a gente né? já tinha visto, né? Por meios alternativos. Não, porque não deu, né? Pô, A gente não vai mentir, né, ano pessoas? espera- Vamos ser Não pode sinceros. Star aqui. Wars não ia esperar um ano pra ver. Um ano esperando. Pra ver The Mandalorian. E aí, tipo, eu lembro, a segunda temporada ela foi estrear, aí, que nem tu falou, estreou um período antes a primeira, acho que foi uma diferença, talvez nem um mês. Acho que não foi nem um mês. Eu acho que a primeira temporada ela chegou em outubro de 2020, se eu não me engano. Em novembro chegou Exato. o stream. Isso, novembro de 2020 chegou o stream. Então Isso, aí foi mais ou menos nessa temática assim. E o Josimar, ele quase acertou tudo, né? A gente se conheceu por um grupo no Instagram, né? Eram vários... Eu falo que a memória é ruim. Eu falo que a memória é ruim, né? Eram vários criadores de né? conteúdo ali, daí a gente meio que se verdade. ajudava ali, tipo, compartilhava os seus conteúdos pra galera dar uma força no engajamento, até pra um aprender com o outro. E aí eu peguei, assim, eu vi que o Josimar tinha um conteúdo muito parecido com o que eu gosto também, de Star Wars, né, essa cultura geek. Cara, fiz um convite pra ele, a gente fez as lives ali de The Mandalorian, e o papo era tão bom, assim, tipo, eu e o Josimar, a gente sempre teve uma dinâmica tão boa de conversa, assim, nossos gostos são bem parecidos, até você, né, quem nos acompanha sabe que às vezes a gente tem até um pouco a opinião meio que parecida, quando a gente vê uma coisa que a gente não gostou, os dois não gostam, tipo, é muito assim, sabe, então foi daí que, e na época eu comecei a pensar assim, cara, e acho que o Josimar também, né, porque a gente tem um papo tão bom, e a gente gosta disso, a gente quer falar disso, por que a gente não faz um podcast? Eu acho que hoje o podcast, ele falava antes, né, é a barbearia de agora, né? Hoje em dia tem 300 podcasts, né? Como numa época teve 300 barbearias abertas, assim. Mas pensar que a gente, essa origem, né, essa vontade, assim, não pela modinha, mas de, tipo, cara, antes de estourar a ideia de podcasts, a gente já tava, tipo assim, pensando em fazer isso, é muito massa, assim. E eu, cara, sou muito fã, assim, muito fã não, mas muito grato de ter começado o podcast, tanto pra mim quanto o Josimar. Cara, chegar no centésimo programa, no centésimo podcast, a gente seguir aqui fazendo... é bom demais. Ainda que a gente não tenha um retorno financeiro, né, disso, mas o retorno das pessoas que a gente tem faz com que a gente continue fazendo e olha... Se depender da gente, a gente vai chegar no programa 1000. Vai, meu querido. Quanto antes, vocês imaginam. E antes de o Rodrigo trazer uma pergunta também, né? Fazer uma pergunta pra gente. Eu acho que tem uma pergunta aqui, que na verdade foi a primeira pessoa que perguntou assim que eu fiz a caixinha. Eu acho que, cara, em uma hora eu acho que já teve a pergunta. Se eu estiver muito enganado, que vocês viram que a memória é maravilhosa. E eu acho que a pergunta casa com o que o Rodrigo tá falando. Que é o nosso querido Felipe Chaves, que participa também aqui dos nossos podcasts. Ele participa bastante com o Léo, no Passando de Nível, nosso podcast de games. Mas já participou do Cine Geek conosco, participou recentemente aí do Degustando, falando comigo de The Boys. Falta só agora ele participar do Subarashi pra ele gabaritar aqui o nosso podverso aqui. E a pergunta dele foi: qual é a maior dificuldade em gravar o Degustando séries? Pra mim, assim, acho que a maior dificuldade é o tempo. Porque às vezes a gente tem alguns perrengues de não acontecer uma gravação, cara, gravou toda a nossa conversa aqui, de repente você foi ver no final, não gravou, saca? Às vezes acontecem imprevistos, a gente tem que atrasar as gravações.
Mas acho que tudo isso se deve ao fator tempo. Eu acho que a nossa maior dificuldade é arrumar tempo, porque a gente sempre falou que a gente queria fazer de todas as séries, basicamente, que a gente assiste. Sim. Não, eu concordo. Acho que a questão do tempo mesmo eu acho que é o maior empecilho, assim, porque quem não sabe ou quem não imagina, a gente não vive disso aqui, né? A gente sempre fala muito disso, né? A gente não vive do podcast, né? Então a gente tem as nossas rotinas, os nossos trabalhos e tal. Exato. Acaba tendo que conciliar também Uhum. a minha agenda, minha rotina com a rotina do Josimar, que é uma rotina também bem diferente, né? Em Exato. horários, assim. Mas eu acho que o Sim. fator Sim. localização, né? Porque quem não sabe também, Josimar está em Jacareí, São Paulo, e eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso. O fator Exato. localização não é nenhum empecilho, né? Acho que a gente faz tudo online Não. aqui e consegue ter um bom timing assim para poder encaixar os podcasts, mas de fato o tempo assim nos prejudica no sentido de que às vezes a gente vai entregar um conteúdo um pouco mais além do que todo mundo entrega, mas a gente está entregando. Sei lá, Sim. gostaria muito de que, vou pegar um exemplo assim, uma série que sai toda quarta-feira. O ideal, sei lá, é que a gente lançasse um podcast analisando um episódio Na quinta. na quinta, sabe? Saiu na. Uhum. Mas, né? Mas não é assim que Mas funciona. o mundo perfeito, ele não diz Podia. isso. Porque assim, pra quem não tá familiarizado com o podcast, assim, a gente tem que gravar. O que vocês estão ouvindo aqui agora, se você colocou o seu foninho aí, você tá ouvindo o podcast, não é necessariamente, às vezes, nem metade do que a gente gravou aqui. Que às vezes a gente grava muito mais do que vocês estão ouvindo. Isso depois precisa ser filtrado, isso precisa ser editado. Se tiver ruído, se tiver alguma coisa, isso precisa ser arrancado. Tem que ter música de fundo, tem que ter algo de fundo, tem que ter a vinheta, tem que ter uma musiquinha de entrada. Então tem todo um processo que é feito, que como o Rodrigo falou, a gente tem os nossos trabalhos fora daqui, a gente não vive ainda, nem da Geek, nem do Resenha, ainda, tá? Ainda. Então não tem como encaixar o tempo de a gente conseguir gravar. Saiu uma série numa quarta, vamos gravar quarta-feira à noite. Mas mesmo assim não vai dar tempo de fazer uma edição numa quinta para lançar na quinta, entendeu? Então a gente prefere fazer deste modo. Quem conhece aí vai ver que os nossos podcasts eles saem ou quarta ou quinta. Saiu 2, vai sair um quarta, vai sair um quinta. Saíram 3, vai sair um quarta e 2 quinta. Vai sair 4, que sim, tá, já vou me deixar de surpresa para vocês, mas a partir de agora de junho vai ter alguma semana que a gente vai lançar 4 podcasts. Então vão sair 2 numa quarta e 2 numa quinta. A gente não vai lançar um terça, um quarta, um quinta e um sexta. Quartas e quintas são os dias que a gente especificou. Então quando aconteceu essa mudança da Disney, por exemplo, que é a nossa, né, é o que a gente mais fala aqui, são as séries Disney, né, no caso Marvel e Star Wars. Inclusive tem uma questão que mais pra frente, que essa eu vou deixar quase lá pro final, porque ela é bem capciosa, assim, mas a gente chega lá. Vamos de alegria por enquanto. E lançavam nas sextas-feiras. Então, querendo ou não, era um pouco mais fácil o tempo, porque ela lançou numa sexta, a gente gravava numa segunda e a gente lançava numa quarta. Agora eles lançam na quarta. Então, pra gente não ter que mudar todo esse processo, a gente continua. Então, às vezes, tá saindo hoje, a gente falando do episódio da semana passada e você já tá assistindo outro. Mas esse timing aí nunca prejudicou a gente. Tipo, e quem nos escuta também nunca foi prejudicado por isso, assim. Que a gente sempre consegue conciliar esse tempinho, esse intervalo que a gente tem de uma coisa pra outra. Perfeito, perfeito. É isso, Rodrigo. Rodrigo, meu cardo, joga a pergunta na mesa aí. Uma pergunta, um elogio, um tapa na cara. Eu tenho uma pergunta aqui que é muito boa, mas essa aqui eu vou deixar pro final, porque eu imagino como é que vai ser a nossa resposta já. Eu vou trazer uma pergunta do meu amigo Rafael, tá? Que é um seguidor ali do Resenha. Qual vocês consideram uma série inesquecível? Eita, uma série só, né? Pelo que eu entendi, né? Não podemos ficar em cima do muro. Eita. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Eita. A sua? A sua é Boba Fett. Mas não deixa de ser inesquecível, né? Inesquecível. E tu não esquece o quanto foi ruim, né? Eu nunca mais vai esquecer dela, né? Cara, uma série inesquecível é complicado, hein, mano? Assim, mas eu tenho uma minha, é muito complicado. Cara, que talvez soe um pouco clichê, mas é verdade. A minha série inesquecível é How I Met Your Mother. Então vamos tretar aqui? Vamos tretar? A minha série inesquecível é Friends. Então vamos começar a tretar já.
Ah, cara, é que assim, ó, How I Met Your Mother... Não, a Não, gente tá não, brincando, é né? verdade, é Vamos ver. verdade. Tô É brincando. verdade. Mas How I Met Your Mother eu assisti numa época da minha vida muito importante, assim, sabe? Na minha fase de adolescência, quase vida adulta ali. É o que comigo aconteceu com Friends. E aí, tipo, querendo ou não, é uma série que eu depois... Várias coisas que eu via na série aconteciam situações muito parecidas na minha vida. E meio que foi Pois é. um manual Uhum. Não digo um manual, mas foi uma série que, querendo ou não, é inesquecível nesse sentido pra mim, porque trouxe Sim. agregou pra minha vida, assim. Friends também. Mas eu gosto mais de How I Met Your Mother. Não, eu não vou discordar. Não vou. É que tem o mesmo esquema que você, assim, o Friends também, pra mim, é a época, né? Acho que pega muito a época, assim. O How I Met Your Mother e o Friends, eles têm, eu acho que é quase 10 anos de diferença, né? O Friends começou em 94, se eu não me engano, o How I Met Your Mother acho que começou em 2004, não foi? Alguma coisa assim? Por aí. Eu acho que ele começa no ano que o Friends acaba. Tipo, o Friends acaba em 2004, How I Met Your Mother começa em 2004. Então eles têm uma grande diferença, é o que o Rodrigo falou. Ele assistiu na adolescência dele pra começar a vida adulta e foi comigo com Friends. Foi nesse Sim. ponto, assim. Então, tipo, é uma série que eu assisto hoje, cara, e eu posso assistir o mesmo episódio, sei lá, 100 vezes. E vai ser como se fosse a primeira, sabe? Vai ser o mesmo. Eu sei que tem gente na internet aí que odeia Friends e fica falando um monte de coisa, tá? Torce o nariz, como é que vocês gostam de Friends? Mas, né, eu não. Já falei várias vezes a questão de opiniões aqui, então eu não vou entrar nesse quesito de novo, porque, mano, as pessoas gostam do que elas querem e o povo da internet aí, mano, que lute. Vocês que lutem, entendeu? É a verdade, vocês que lutem. Não, e o ponto é que, tipo assim, eu tava dando uma olhada agora aqui, How I Met Your Mother começou em 2005 e o último episódio foi exibido em 2005. 2014. Então, cara, foram 9 anos de série praticamente e pegou muito numa fase... E claro, eu não comecei a assistir desde 2005, né? Eu acho que eu comecei a assistir, se eu não me engano, 2009 ou 2010. Porque eu lembro que eu tava no ensino médio. Eu também Tava no não. ensino médio. Eu também não comecei Friends desde o começo. Quando eu comecei Friends, ele já tava na 5ª temporada. Então assim, Eu já tava em exibição. a mesma coisa acho que aconteceu com o How I Met Your Mother comigo. Eu peguei assim, bem. Eu me lembro que eu peguei bem a fase da minha adolescência, assim, saindo do colégio, entrando na faculdade, assim, sabe? Então, foi muito massa, cara. Foi muito massa, foi importante, sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tenho uma aqui que é um pouco difícil da gente falar. Eita, rapaz. Que é uma pergunta do Eduardo, que é um Manda seguidor ver. lá do Resenha. Ele perguntou o seguinte: quando que um roteiro falha em termos de séries, filmes e afins? Mano, é difícil, hein? Porque eu acho que vai de proposta a proposta, assim, eu acho. Vai muito de questão. O roteiro falha quando, na minha opinião, o roteiro falha quando abusa daquilo que ele mesmo está criando. Quando ele acaba desconstruindo de uma forma negativa, né? Não desconstruindo de uma forma positiva, aquilo que ele mesmo criou. Ele começa a te apresentar uma coisa lá no início, no caso de uma série que ele tá falando, né? Então, tipo, uma série de 6 episódios, vamos botar. No primeiro episódio, ela vai te preparar pro que vai acontecer. Os próximos 4, 5 episódios, eles vão ser todo o desenvolvimento para chegar, né, no clímax, que vai ser o 6º episódio. Se o primeiro episódio, o segundo, eles te apresentaram um elemento X, eles te ditaram aquelas regras. Nos outros episódios, eles vão cagando pra sua própria regra e vai tendo furos, e eles começam a não desenvolver muito bem os personagens, e por aí vai. Aí na hora que chega lá no final, basicamente não parece a mesma série que você assistiu, na minha percepção. Porque é muito difícil, assim, você falar com certeza, né? Responder com certeza essa pergunta aí. Eu acho que tá muito... Eu acho que pra mim são 2 pontos, tá? Eu acho que a resposta à proposta do filme, ou da série, por exemplo. Então, assim, pra pensar, se a gente tem uma proposta de um filme de ação e o filme ele não consegue encaixar, né, essa ação, pra mim o roteiro é falho. Ou também, outro ponto importante, é a construção dos personagens. Eu acho que e isso a gente já viu em vários filmes dar errado, né? De que tu joga muito personagem pra dentro da história e aí tu não explica direito o contexto desses personagens, tu não dá um background pra isso, só vai tocando personagem pra dentro, só coloca. Vai botando personagem. Aí tu tem um acúmulo, tu infla, né, a tua narrativa de personagens, sendo que, sabe, não tem um nexo, não tem uma apresentação, não tem um sentido, não tem uma ligação.
Então acho que esses são os 2 pontos principais, assim, para um roteiro dar certo. O roteiro tá alinhado à proposta do filme ou da série e também a construção dos seus personagens. Não digo que tem que tirar horas, minutos, né, para construir todo mundo, mas que consiga fazer isso de uma forma mais simples, só que funcional, né? No caso também é de acordo com o que ele falou ali de série. Um filme ele tem começo, meio e fim. Então ele tem que estabelecer aquela estrutura de roteiro dele nessas 3 partes. Uma série ela tem começo, meio e fim de acordo com os episódios. Mas automaticamente cada episódio, ele entre aspas, é uma história fechada. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Você pode deixar as coisas em aberto no final do episódio, que vai chamar a atenção para a pessoa assistir o próximo, mas ao mesmo tempo você precisa desenvolver tudo aquilo que você está estabelecendo naquele episódio. Você tem que desenvolver os personagens que você apresentou naquele episódio, e você tem que desenvolver a trama que você apresenta no início do episódio, pelo menos ela tem que chegar a algum ponto no final. A gente vê muita série que não faz isso, né? A gente falou muito aqui, por exemplo, dos extras de The Walking Dead. Você quer saber de uma falha de roteiro, tá lá, ó, os episódios extras de The Walking Dead. Que não conseguia desenvolver nada com nada. Isso é um bom ponto. Um bom ponto. Mas somos fãs de The Walking Dead, né? É isso aí. Tem aqui agora, ó, Daísa. Vou falar o nome dela assim, porque ela vai ficar nervosa comigo. Uma mandou uma parte de coisa aqui. Umas são engraçadas, as outras são perguntas sérias, assim. Ela começou falando que é nesse episódio, é nesse especial que o Josimar vai contar? Não. Talvez no Degustando 1000. No Degustando 1000 eu cante. Pra vocês. Aí chega no Degustando. Aí, do nada, né? Daqui 2 anos chega no 1000. Eu vou lembrar. Não, gente. É que ela tem esse sonho, cara, de me ver cantando. Não lembra, não. Esquece que o editor sou eu. Depois ela parabenizou a gente, que veio mais 100. Muito obrigado. Deus te ouça, entendeu? Deus te ouça que vem aí Degustando 200. Em 2023 ainda, Degustando 200. Acho que não vai vir, né? Sei lá, a gente é meio louco, né? Eu tinha brincado no Instagram que a pessoa podia mandar qualquer pergunta e tal, sei lá, do biscoito, e ela mandou aqui. Qual o biscoito favorito de vocês? Só ela mesmo, na verdade. As pessoas entram na minha loucura. Eu adoro quando entram na minha loucura, entendeu? Sei lá qual é o meu biscoito favorito. Porque acho que a pergunta inicial tem que ser: é biscoito agora. Ou bolacha? Primeiro que é bolacha, né, gente? Vamos parar com isso aí. Eu não tenho comido muito mais. É biscoito. Mais, né? Tipo, bolacha e biscoito é uma coisa que eu não como muito mais. Mas quando eu comia com mais frequência era traquinas. Dieta. Traquinas de morango. Bono doce de leite. Eu sou time traquinas de morango. Coloca aí nos comentários aí. Você é time Bono doce de leite ou traquinas de morango? Cara, esses caras são muito loucos. Ela falou também, é errado trocar academia por filme? Caramba, academia por filme, pô. Não preciso ir na academia, não. Mentira. Depende. Tipo, eu tenho que ir na academia hoje. Não, pô, depende. Se o filme for bom, eu vou no cinema ver o filme. Se o filme for ruim, eu vou dizer que eu não posso. Dizer, tem compromisso hoje. Aí eu compromissei na academia. Verdade, faz sentido. E tem mais 2 perguntas dela. Essa daqui é uma pergunta muito interessante. Eu acho que é a meta do Degustando, tá? Essa é a pergunta dela. A resposta automaticamente é a meta do Degustando. Ela perguntou se a gente desistiu de encontrar o Mephisto. Nunca. A gente espera que até o Degustando 1000 a gente volte a falar. Quer dizer, volte não. A gente de fato confirme o Mephisto em algum lugar. Mas a gente vai continuar. Ele vai continuar aqui no nosso backlog aqui. Vai continuar na nossa memória. Exato. Se ele aparecer em algum filme, não tem importância. A gente invade o Degustando. Exato. Só pra falar que ele apareceu no filme tal, pra vocês ir lá no Cinegeek e escutar. A gente vai ter o falando do Mephisto, entendeu? A gente vai ter o Degustando Mephisto. A gente vai fazer um episódio especial só falando dele. E antes de ir pra última pergunta dela, a última pergunta dela é interessante. Tem uma pergunta do Exploradores Nerds. Ele fez uma pergunta de filme, mas acho que essa pergunta está autoexplicativa já. Que ele perguntou o que a gente achou do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e se a gente achou o motivo de tudo aquilo é plausível. Eu acho que a resposta mais justa é Cinegeek 14. Vai lá acompanhar o Cinegeek 14. Acho que a gente tem. Acho que chegou a 1 hora de podcast, né? Aquele episódio. Chegou. Esse chegou. Verdade. Conversamos, Rodrigo, eu e K Cosplay.
a nossa Feiticeira Escarlate. A gente conversou bastante sobre esse filme e a gente especificou bastante isso lá também, né? Tipo, o que a gente achou em relação ao filme e né, os motivos de todas as coisas que aconteceram. Então, corre lá no Cine Geek 14 que você vai entender o que a gente achou. E antes de Rodrigo trazer mais uma pergunta, eu vou para a última da Daísa. Daísa. Que ela perguntou sobre o podcast. Vai ter alguma novidade pós-100? Ou vai continuar a mesma coisa? Olha, então, o que a gente pode dizer, sem spoilers, é que esse ano vai ser intenso. Esse ano a gente vai ter bastante conteúdo aí, bastante debutando séries até o final do ano. Né? Que nem o Gismar já comentou, vai ter algumas semanas que a gente vai ter 4 podcasts por semana. A maioria degustando os nossos semanais, né? Então, assim, por enquanto, seguimos com essa programação aí. Mas quem sabe ao longo do ano não surge aí um degustando ao vivo no YouTube, algo do tipo, hein? Joguei no ar, hein? Ô, louco, hein? Eu tenho 2 novidades, que nem o Rodrigo sabe. Eu não sei ainda, hein? Eu não assinei contrato nenhum ainda, hein, gente? Só pra deixar bem claro. A gente tem uma novidade que já tá acontecendo no próximo, tá? Esse é o 100. O próximo 101, consequentemente, a gente vai dar início a uma nova série. A gente não programou isso, tá? Isso aconteceu. Depois do 100, a gente já começa uma nova série aqui. Aconteceu sem querer, assim. Nos percalços do tempo de gravação, acabou acontecendo isso. Então, o próximo 101 já é uma nova série. E nesse aí, a gente já vai fazer uma extensão de algo novo. A gente costumava dar notas no final da série, ou do final da temporada, no final da minissérie. A partir deste 101, a gente vai passar a fazer isso por degustando. Então, a gente vai passar a dar a nossa nota por episódio. E depois, lá no final, a gente vai dar a nota da série. Só que a gente não vai usar as notas numéricas, a gente vai usar o selo que foi criado lá, na opinião que a gente bota no Instagram. E a gente vai dar o selo, ó, esse episódio aqui, o meu selo é tal. Aí a segunda pessoa, meu selo é tal, a terceira pessoa, meu selo é tal. E lá no último episódio vai ser feita a mesma coisa, só que em vez de fazer com o último episódio em si, vai fazer com a temporada toda. Só um modo de a gente poder, né, entre aspas, como a gente faz a gente não faz um review, né, porque a gente vai batendo um papo sobre a série. Mas pra gente dar percepção sobre o episódio, porque às vezes a gente gostou de muito episódio, aí chega lá nos últimos e a gente não gosta. Ou a gente tá gostando, a gente não tá gostando dos primeiros episódios, mas depois quando chega nos últimos a gente gosta, a gente faz uma média da temporada. Então pra você só ter um pouquinho de noção do que a gente achou de cada episódio, assim, com o selo. Então a partir do próximo 101, a série nova, já vai ter essa entrada aí. Isso acontece por causa da outra novidade que eu vou contar em pedaços pra vocês. Vamos deixar um pouquinho no ar ainda. A entrada de um novo projeto que vai pro Reels, lá no Instagram, que vai ser o projeto chamado Geek Plus. Meio que uma extensão dos podcasts. Eu explico depois como é que vai funcionar, na hora que a gente for lançar o primeiro. Aí no podcast aqui a gente fala sobre. Mas vai ter o Degusta Plus, lá no Reels. O que é isso? Aí vamos descobrir logo lá. Mas vai ter. Então bora lá, Gismara, tem mais umas perguntinhas por aqui. Essa aqui é uma pergunta do meu amigo Lucas Pérsico, que também é um grande parceiro aí, tá sempre dando uma moral lá no resenha, na Geek, nos podcasts. Ele perguntou o seguinte, desses 100 gravados, qual foi o que você mais curtiu? Caraca, esses caras te mandam... Nossa. É pedrada, mano, né? É pergunta muito difícil, gente. Vocês estão... Que isso, cara? Cara, não sei, assim, qual a gente mais curtiu de gravar ou qual a gente mais curtiu do resultado final? Eu acho que curtiu, assim, talvez no sentido mesmo de gravar, né? Sabe? Que a gente sentiu que, foi um papo muito bom, de degustando séries, né? É bom enfatizar isso, degustando séries. Eu pego, assim, eu acho que os episódios de eu ia falar 2 vertentes, na verdade. WandaVision, que é o nosso início. A gente ainda tava aprendendo, né? Principalmente porque o WandaVision, eu acho que a maioria deles era só eu e tu, né? Que a gente começou basicamente só dois. Sim. Depois que a gente começou a colocar convidado, eu acho que WandaVision só entra convidado, acho que lá no último episódio, se eu não estiver enganado. Ou a gente fez todos sozinho. Eu realmente não lembro, gente. 1 ano e 5 meses atrás. Eu não lembro também. Eu de fato não lembro. Mas a WandaVision, porque as teorias, né? A gente viajava e quebrava a cabeça. E a cada episódio a gente quebrava a mesma teoria. Eu acho que foi mega interessante de fazer, assim. Porque nenhuma outra série da Marvel, Disney, até o momento, ela
deu essa liberdade pra gente, como foi gravar os de WandaVision. Exato. Eu ia falar isso, eu ia puxar pra essa linha, né, da teoria, de ter que ficar cada semana Sim. pensando, né, então acho que pra mim foi essa época aí. Exato, e eu puxaria o outro que eu acho que foi mega divertido de gravar, e foi um papo bem legal, assim, também, um papo bem doido, mas eu acho que foi quando a gente viu que, cara, dá pra gente ser meio doido aqui também, sabe? Dá pra gente ser doido no podcast e ao mesmo tempo trazer conteúdo. Eu acho que você sabe qual é. Que foi gravar Pacificador. Eu sei. Pacificador, mano, Kaique, eu vou te contar. Um beijo, Kaique. Cara, doideira, mano. Beijo, Kaique. Eu acho que, cara, foi muito louco verdade. gravar Pacificador, sabe? Porque a gente viu que é isso, é basicamente isso que eu falei, tipo, a gente consegue ser doido, falar umas besteiras loucas aqui, falar umas besteiras de quinta série, mas ao mesmo tempo trazer, tipo, um conteúdo, sabe? A gente conseguia abranger bastante sobre a série, falar coisas interessantes, a gente falava coisas sérias até, quando a série almejava isso, mas, cara, doideira, era na base da doideira, assim. Não, era loucura mesmo, era doideira total, era muito engraçado, cara. Muito louco. Foi também uma época muito boa. Foi. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é um pouco regional, né? Porque a minha amiga Cinelou que mandou aqui, que também é de Porto Alegre, e ela perguntou pra mim, assim, acho que muito mais pra mim, porque o Josimar nunca esteve em Porto Alegre, né? Não. Qual o cinema que tu mais gosta de ir em Porto Alegre? Essa pergunta é tua, né? É assim. Sim, essa pergunta é 100% minha. Cara, eu vou ser bem rápido, né? Até porque é muito específico, né? Beijo, Lou, inclusive, pela pergunta. Eu gosto muito de ir no cinema do Shopping Praia de Belas, quem é de Porto Alegre vai me entender, porque era o cinema que eu ia na minha infância. Ele é um pouco diferente, tá? Porque na minha infância, ele era só 3 salas de cinema e era no térreo do shopping. Aí depois, agora com essa função de expansão e tal, ele foi pro 3º andar do shopping e hoje acho que e mudou um pouco, né? Mas continua sendo meu favorito pela questão nostálgica, assim, né? Tipo, carinho afetivo, assim, por saber que era o cinema que eu ia quase todo final de semana com meus pais me levavam. Por isso que eu sou um apaixonado por cinema e por séries, assim. Devo isso muito a meus pais que davam um jeito de me levar quase toda semana, quase todo sábado eu ia assistir alguma coisa no cinema. É essa a minha memória que eu tenho, assim, afetiva e faça com que eu goste bastante desse cinema. Mas é isso, Josimar. Bora para a próxima pergunta aí, que essa foi muito específica. Foi bem específica. A próxima, também, pergunta da Michelle. Ela perguntou: o que vocês acham que vai acontecer na última parte da 4ª temporada de Stranger Things? E quem a gente acha que vai morrer na segunda parte? Eu acho Ô, louco! Eu tinha uma pergunta que era exatamente... Era isso? Exatamente não, mas era parecida com isso. O D'Angelo Atsuma, que é um seguidor terminado do resenha, grande abraço pra ele aí, ele mandou isso também. Ele falou assim: quais as expectativas para a parte 2 de Stranger Things? Acha que terão coragem de matar alguém importante? Então, a gente vai... vamos contar, né? Vamos contar. Vamos contar que a gente vai ter um episódio de Stranger Things. A gente vai tentar fazer antes da estreia, tá? A gente vai tentar fazer antes. O que a gente fala pra vocês é tempo. E vocês viram agora, a gente já tá falando que amanhã sai uma série nova. Aqui a gente vai começar aqui. Então são 3 séries que a gente tá falando até o momento. E dia 1º agora de julho já sai a segunda parte, com os 2 últimos episódios de Stranger Things. Então a gente vai tentar, antes da estreia desse, vamos ver se a gente consegue, fazer um falando sobre a primeira parte, a gente comentando mais específico sobre ela, e depois a gente vê os 2 últimos, a gente fala sobre os outros, né, sobre eles e sobre a temporada em si. Mas pra gente dar, né, falar de modo rápido assim, o que a gente achou da 4ª parte, eu acho que a gente pode deixar pro podcast, né? O que a gente achou da primeira parte? Vai ser bem mais específico lá, né? Exato. Mas acho que assim, a gente pode falar que se a gente acha que vai morrer alguém. A gente pode falar se a gente acha que vai morrer alguém. Isso a gente pode. E acho que expectativas também, né? Cara, a expectativa é altíssima. Porque assim, meio que já dando um spoiler pra vocês, essa primeira parte é muito boa. Mas tipo, muito boa. Existe uma evolução muito boa, assim. Tanto nos personagens quanto no clima, sabe? As outras temporadas já tinham um climinha de terror, mas não como essa. Ele não tem como essa, entendeu? Essa temporada, ela amadureceu muito, assim. E os personagens, consequentemente, amadureceram juntos. Então, essa segunda parte, que basicamente vão ser 2 filmes do Senhor dos Anéis, vai ser, cara, pauleira, assim. Pauleira. E eu não sei se morre alguém, mas pelo clima, por tudo que tá acontecendo,
de acordo com a primeira parte, eu acho que morre alguém. É. Eu acho. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu concordo, as expectativas estão altas. Acho que a parte 1 ela nos deixou com um hype gigantesco pra essa Exato. parte 2. Gigantesco. É que é aquela coisa, Stranger Things não teve coragem de matar nenhum personagem principal até agora. Será que vai matar na parte 2? Não Não matou. sei, não sei. Né? Até agora só matou secundário. Só matou secundário. De Talvez verdade mate mesmo. secundários. Né? Talvez mate secundários aí na. Se eu fosse chutar alguém que pode morrer nessa parte 2, eu chutaria o Ed. Não, velho, não. Ele é o Eu acho principal. Cara, eu acho que fariam pra doer na gente, sabe? É porque ele é um personagem que chegou agora, mas que se, por exemplo, ele morre na segunda parte, você vai sentir, saca? Claro. Ele é aquele secundário, mas que ele teve tanta personalidade na primeira parte, que se eu acho que se matam ele na segunda, você já vai sentir muito, assim, sabe? Tipo, demais, E isso é um comparado ponto com que os outros. faz eu pensar que podem matar ele, porque geralmente Verdade. quando uma série bate muito numa tecla, bate muito no Uhum. personagem, Ó, então eu não, fica aí na guarda, hein? vamos Fica na aguardar, guarda aí do nosso. Eu não quero essa Eu morte, também né? não quero, Mas não. vamos ver. Eu não quero, não. Nosso degustando aí de Stranger Things, quarta temporada. Só aguarde. E tem uma pergunta aqui da Celisa, a nossa seguidora aqui, que já fez uma participação especial no Subarashi com a Alice, que ela perguntou qual o momento mais engraçado das gravações. Cara, eu acho que é quando a gente parte o rec. Cara, porque, a assim, gente dá... aquilo que eu falei, a gente é louco, sabe? Você não tem noção. É que eu falei, vocês Não, escutam pô, metade do que a gente grava, sabe? Vocês escutam metade do que a gente grava, cara. Porque, verdade. nossa, é uma doideira, assim. Quando grava, só eu e o Rodrigo é uma doideira. Mas, não, quando grava, eu, Rodrigo e Kaique, ou eu, Rodrigo e Ricardinho, vocês não têm noção, assim, de como é o bastidores isso aqui. Até quando o Léo também participa, é uma loucura também. Cara, eu acho que. A gente dá Quando tem um momento uma polida no conteúdo, né? Exato, mano. Principalmente quando o Kaique participa, né? Senão vai Sim, Kaique virar. Bagaceiro. Vai virar Cine Privé, né? Vai virar o Cine Geek. Quem escuta aí as participações do Kaique já entendeu. Já Mas, entendeu, Kaique, verdade. participa lá. Pode voltar, Kaique, pode voltar. Exato. Agora... A gente censura o podcast, mas tu pode participar tranquilamente. Tu pode continuar. A última pergunta aqui, mas essa aqui é especial. Daí eu falei, né? Eu quero guardar essa aqui pro final, porque eu já imagino qual seja a nossa resposta. E quem mandou essa pergunta também é uma pessoa muito querida e que eu tenho certeza que escuta todos os podcasts que a gente lança. É o meu amigo, nosso amigo, Dion Concetinho. Nossa, queridinho. Pipoquinha. Pipoquinha na manteiga. Arroba Pipoquinha na manteiga. É o cara mais amanteigado que vocês vão ouvir e assistir. É o nosso amigo amanteigado. Ele mandou a seguinte pergunta, Josimar. Qual foi o episódio mais engraçado que vocês fizeram? Ele quase casou. O episódio mais engraçado. Não, eu tenho uma resposta certeira para essa pergunta. O episódio da sopa. Esse episódio... Nossa, cara, vocês não têm noção, velho. Você que assiste The Walking Dead ou não assiste The Walking Dead, procura aí no Spotify, procura aí no seu agregador de podcast favorito, onde você nos escuta, o episódio da sopa. Na capa do podcast tem a Carol ali fazendo uma sopa, que é no episódio. Eu não lembro qual é o número desse podcast, mas tá por aí. Degustando séries 16. Eu falei que eu sou o cara dos números. Olha aí. Tá no Degustando séries 16, a sopa sem sal. Vai lá pra vocês verem. Esse foi o episódio mais engraçado da esse foi história. engraçado. Mesmo que você não escute... não escute, ó. Escuta assim, gente. Mesmo que você não assista... Mesmo que você não assista o The Walking Dead, escuta que esse episódio ele é bem curtinho. Esse episódio que a gente fez da sopa. Ele é mega curto. Mas é muito divertido. Porque se vocês escutarem, vocês vão entender por que ele é curto. Mas, cara, ficou muito engraçado. Acho que ele fica engraçado por causa do conteúdo e porque, tipo, o Rodrigo e eu, a gente tava full pistola já. Pistola então, demais. Cara, foi loucura, assim. Foi loucura. Vai render
vai render boas risadas e quem sabe você aprende a fazer uma sopa, né? É verdade. Uma sopa sem sal, mas você vai fazer uma sopa. Então, para a gente encerrar o nosso especial aqui, vocês viram que ele ficou um pouquinho grande, mas né, como nós falamos, é o 100º episódio. Então, acaba que é um episódio comemorativo, então ele vai consequentemente ter um tempo um pouquinho maior do que alguns dos nossos. Mas eu tenho duas perguntas aqui. Uma delas, eu não vou falar o nome da pessoa que nos enviou, eu não quero nem falar também, a pessoa que nos enviou, que é uma pessoa que também não é seguidora minha e nem do Rodrigo. Sei lá da onde que surgiu essa pessoa, mas ela mandou na caixinha lá, da seguinte maneira: meu caro Josimar, editor, manda ver nos pi aí. Ó, vamos lá, Rodrigo, hein? Respira fundo aí. Ô, louco. Respira fundo aí. Ó, ela marcou assim: o podcast, vocês são Marvete demais, tudo. Faz assim, ó. Ai, um beijo. Eu nem cito o nome da pessoa, sabe? Porque eu não perco tempo. A pessoa que não segue nós, nenhum de nós dois, nenhuma das nossas páginas, sei lá da onde que ela achou o podcast, simplesmente pra marcar isso. Né? Um beijo, querido. Se estiver ouvindo, obrigado pela audiência. Só um beijinho e um spoiler pra você. Corre no Degustando 101 lá. Você vai gostar, mano. Corre lá. Ai, meu caro Rodrigo. E pra gente encerrar, porque a gente não ia encerrar assim, né? A gente não podia encerrar assim, né? Vou voltar pra Miriam, aquela que também não nos segue, mas que falou lá em cima de como a gente começou o podcast. E ela mandou não uma pergunta, mas ela mandou uma seguinte mensagem que vai encaixar com a gente encerrar o nosso especial de número 100 aqui. A Miriam falou o seguinte: bem legal, curti demais os papos. Vocês são massa e bate um papo bem descontraído. Nada de se achar demais ou ficar cagando regras. Continuem assim. É isso. Até o Degustando 101. Abraço. É isso. Abraço. Até 200. Nos vemos por aí. Ao infinito e além. Daqui pra frente é só pra trás. Blame the